Irmãos, irmãs, permitam-me compartilhar algo que mudou para sempre a trajetória da minha vida. Era um domingo comum, ou pelo menos assim parecia. O sol entrava pelos vitrais coloridos do nosso santuário, iluminando os rostos familiares que eu pastoreava há 15 anos. Eu estava no púlpito, pregando sobre a segurança em Deus, quando de repente algo sobrenatural aconteceu. De um momento para outro, o som do órgão desapareceu. As vozes do coral se esvaíram. Os rostos conhecidos da minha congregação se dissolveram como fumaça. E eu fui transportado para um lugar de pesadelo. Estava em um campo imenso, sob um sol inclemente. O calor era tão intenso que queimava meus pulmões a cada respiração. E os cheiros, meu Deus, os cheiros. Era o odor acre de doença, de desespero, de morte iminente. Crianças com olhos profundos e vazios me encaravam, não com curiosidade, mas com uma resignação que partia a alma. Mães esqueléticas balançavam bebês que nem tinham forças para chorar. E então, a voz veio. Não era audível, mas ecoava em cada átomo do meu ser. Gabriel, por que você está alimentando ovelhas gordas enquanto minhas ovelhas magras estão morrendo de fome ao seu redor? A visão foi tão real que meu corpo reagiu fisicamente. Senti minhas pernas cederem. A última coisa que lembro foi o som do microfone caindo no chão e os gritos de alarme da congregação. Quando voltei a mim, estava deitado no chão do altar, com minha esposa Sara segurando minha cabeça no colo, suas lágrimas caindo sobre meu rosto. Gabriel, Gabriel, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ela suplicava, mas as palavras não saíam. Como explicar o inexplicável? Como descrever o indescritível? A única coisa que conseguia pensar era Malacau. Esse nome ecoava em minha mente como um tambor funéreo. Malacau, o campo de refugiados no Sudão do Sul, um dos lugares mais perigosos do planeta para um cristão. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Enquanto Sara dormia exausta ao meu lado, eu ficava olhando para o teto, a visão se repetindo em minha mente como um filme aterrorizante. Como pastorear uma igreja quando você viu o rosto sofredor de Cristo nos refugiados? Como pregar sobre o amor de Deus quando você testemunhou a dor daqueles por quem Cristo morreu? Na manhã seguinte, sentei-me com Sara na nossa varanda, onde tantas vezes havíamos sonhado juntos sobre nosso futuro. O sol da manhã iluminava seu rosto amado, e por um momento eu quase desisti. Quase enterrei a visão no fundo da minha alma. Sara, comecei, minha voz trêmula, Deus me mostrou algo ontem. Contei tudo, cada detalhe horrível, cada cheiro, cada rosto, cada palavra daquela voz inconfundível. O silêncio que se seguiu foi mais doloroso do que qualquer gritaria. Vi o sangue drenar do rosto dela. Seus lábios tremeram. Seus olhos, normalmente tão cheios de amor, encheram-se de um terror puro. Malacau, ela sussurrou, a palavra saindo como um suspiro de agonia. Gabriel, você sabe o que acontece com pastores lá? Eles são decapitados, queimados vivos. Seus corpos são jogados para os cachorros. Ela caiu de joelhos diante de mim, algo que nunca havia feito em 20 anos de casamento. Por favor, eu te imploro, pense em nossos filhos. Pense em mim. Não faça isso. Nossos filhos. David, nosso adolescente de 16 anos que me via como seu herói pessoal. Ruth, nossa princesa de 12 anos que ainda acreditava que papai podia consertar qualquer coisa. Quando contei a eles, a reação foi pior do que eu temia. David me encarou com uma raiva que eu nunca havia visto nele. Então você escolheu estranho sobre sua própria família. Que tipo de pai faz isso? Mas foi Ruth que partiu meu coração em 1000 pedaços. Ela não disse nada. Apenas foi até seu quarto e voltou com seu cobertor favorito, aquele cobertor cor-de-rosa desbotado que ela tinha desde bebê e que era seu tesouro mais precioso. Ela o enrolou cuidadosamente em minhas pernas. Para o papai não passar frio lá longe, sussurrou, antes de correr para seu quarto chorando. Naquele momento, eu desabei. Desabei completamente. Sentei-me no chão da nossa sala, abracei aquele cobertor ainda quente do corpo da minha filha e chorei como não chorava desde criança. Lágrimas de angústia, de dúvida, de medo. Deus, clamei, o que você está me pedindo? Por que colocar uma escolha tão impossível diante de mim?
A reunião com o conselho da igreja foi um tribunal. Os mesmos homens que me apoiavam incondicionalmente agora me olhavam com descrença e horror. Pastor Gabriel, isto é insanidade. O diácono Moreira, meu amigo de longa data, argumentou. Você tem uma congregação de 2.000 almas que depende de você. E quem cuidará de suas famílias se algo acontecer? Acrescentou o diácono Silva, sua voz trêmula. Eu olhei para aqueles rostos preocupados e soube que eles tinham razão. Toda a lógica, toda a razão, todo o bom senso estava do lado deles. Mas há momentos em que a fé transcende a lógica, em que a obediência supera o bom senso. 2 semanas depois, fiz o que precisava ser feito. Vendi meu carro, aquele símbolo brilhante do meu sucesso ministerial, e com o dinheiro comprei uma moto Yamaha usada e cheia de amassados. Enchi as alforjas com o essencial, biblias, medicamentos básicos, um saco de dormir e o cobertor cor-de-rosa de Ruth. O dia da partida chegou como um condenado espera pela execução. No aeroporto, a cena era surreal. Minha congregação inteira havia se reunido, não para uma despedida alegre, mas para um velório antecipado. Sara estava pálida como a morte, segurando minhas mãos com uma força desesperada. Volte para mim, Gabriel. Ela sussurrou, cada palavra um punhal no meu coração. Prometa que voltará para mim. David se recusou a me abraçar. Ruth estava escondida atrás da mãe, seu rosto inundado de lágrimas. Quando entrei no portão de embarque, olhei para trás uma última vez. A imagem da minha família. Minha linda esposa, meu filho magoado, minha filha despedaçada, ficou gravada em minha mente como uma fotografia mental. E eu sabia, com uma certeza terrível, que poderia ser a última vez que os via. A primeira impressão de Malacal foi um soco no estômago. O calor era um inimigo físico, uma força opressora que roubava o ar dos pulmões. E os cheiros eram exatamente como na minha visão. O odor doce e nauseante de doença, o fedor azedo da pobreza extrema, o cheiro metálico do medo. O campo de refugiados se estendia até onde a vista alcançava, um mar infinito de miséria humana. Tendas rasgadas, barracos de lona esfarrapada, crianças com roupas em farrapos. Mas o pior não era a pobreza material, era a pobreza espiritual. Era a ausência de esperança nos olhos das pessoas. Encontrei um pequeno espaço vago perto da entrada do campo e montei minha tenda improvisada. Na primeira semana, não preguei uma única palavra. Apenas caminhei, observei, orei. Na segunda semana, comecei a distribuir os medicamentos que trouxera, analgésicos simples, anti-inflamatórios, vitaminas. Foi assim que conheci Mãe Nhano, uma idosa de rosto enrugado como mapa de sofrimentos, curvada sobre um bordado que ela tentava vender por alguns centavos. Seus dedos eram nodosos pela artrite, cada movimento uma agonia visível. Deixe-me ajudá-la, mãe, disse eu, oferecendo-lhe um dos anti-inflamatórios que trouxera. Ela olhou para mim com desconfiança, mas a dor era maior que o medo. Quando o remédio começou a fazer efeito e ela conseguiu mover os dedos com menos sofrimento, suas lágrimas caíram sobre as mãos calejadas. Há muito tempo ninguém se importa com a dor de uma velha inútil, ela sussurrou. Na terceira semana, comecei a falar sobre Jesus. Não em sermões elaborados, mas em conversas simples, enquanto ajudava a carregar água ou distribuía comida. Jesus te ama, eu dizia. Ele não esqueceu de você. Foi então que o inferno mostrou sua face. Eles vieram em uma tarde abafada. 2 soldados da milícia local, claramente embriagados, seus uniformes sujos e desgrenhados. O cheiro de álcool e violência precedia-os. O que você está fazendo aqui, missionário? O maior deles rosnou, seu hálito envenenado atingindo meu rosto. Estou apenas ajudando, respondi, mantendo minhas mãos visíveis e minhas palavras calmas. Você veio converter nosso povo, o outro gritou, cuspindo no chão perto dos meus pés. O que aconteceu em seguida foi uma destruição metódica e brutal. Eles destruíram minha moto, meu único elo com o mundo exterior, minha rota de fuga. Quebraram os retrovisores, cortaram os pneus, arrancaram os cabos. Cada golpe era como uma facada no meu coração, não pela perda material, mas pelo simbolismo daquela destruição. Quando terminaram, o líder se aproximou novamente, seu rosto a centímetros do meu. Você tem até amanhã ao meio-dia para desaparecer. Ele sibilou.
Se ainda estiver aqui depois disso, vamos amarrá-lo e queimá-lo vivo. Vamos fazer de você uma lição para outros missionários. Naquela noite, na escuridão abafada da minha tenda, eu tremi como uma folha. O medo era um animal vivo dentro de mim, roendo minhas entranhas, envenenando meus pensamentos. Lembrei do rosto de Sara, das palavras de David, do cobertor de Ruth. Deus, onde você está? Clamei em voz baixa, minhas lágrimas molhando o chão de terra. Eu obedeci. Eu vim. E agora vou morrer sozinho neste lugar esquecido. Minha família vai receber meu corpo carbonizado em uma caixa. Foi então que aconteceu algo extraordinário. Uma paz sobrenatural começou a descer sobre mim, gradualmente, como um cobertor quente em uma noite fria. Não era a ausência de medo, mas uma presença que transcendia o medo. E palavras do Salmo 23 vieram à minha mente com uma clareza avassaladora. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Naquele momento, eu sabia que não poderia fugir. A manhã seguinte amanheceu cinza e pesada, como se o próprio céu estivesse de luto. Minhas pernas tremiam tanto que mal conseguia me manter em pé. Sabia que tinha duas opções: fugir como covarde ou ficar como tolo. Escolhi ser tolo por Cristo. Caminhei até o poço central, onde todos se reuniam para buscar água. Mãe Neanu viu minha condição e se aproximou rapidamente, segurando meu braço para me sustentar. Filho, você deveria ter ido embora. Ela sussurrou, seus olhos velhos cheios de uma preocupação maternal. Como posso pregar sobre um Deus corajoso se eu mesmo sou covarde? Mãe, respondi, minha voz falhando. E então comecei a cantar. Uma música simples que minha avó me ensinara na infância, uma canção sobre o amor inabalável de Deus. Minha voz saiu trêmula no início, um fio de som quase inaudível. Mas então, algo mudou. Uma força que não era minha tomou conta de mim, e a voz se firmou, enchendo o ar pesado. Algumas pessoas pararam para ouvir, outras se afastaram rapidamente, com medo de serem associadas a mim. E então, eles vieram. Não estavam bêbados desta vez. Estavam sóbrios, sérios, trajando uniformes limpos e carregando armas que brilhavam sob o sol fraco. Seus rostos eram máscaras de determinação mortal. O líder olhou diretamente para mim, e em seus olhos eu não via mais raiva bêbada, mas uma resolução fria e calculista. Você desafiou nossa autoridade, ele disse, sua voz plana e perigosamente calma. Não houve discussão. Não houve negociação. Eles me agarraram e me arrastaram para uma área aberta no centro do campo, onde um poste de madeira velho queimado parecia esperar por mim. Quando amarraram minhas mãos atrás do poste, ouvi crianças começarem a chorar. Quando empilharam os pneus velhos e galhos secos ao meu redor, vi mãe Neanu sendo contida por dois homens, sua boca aberta em um grito silencioso. O momento em que riscaram o fósforo pareceu durar uma eternidade. A pequena chama dançou por um momento antes de tocar os galhos secos. E então, o inferno acordou. As chamas subiram rapidamente, crepitando e estalando, o calor intenso atingindo meu rosto. Fechei os olhos e clamei do fundo da minha alma: Jesus! E então, aconteceu o impossível. As chamas formaram um círculo perfeito ao meu redor. Um círculo de fogo que queimava, crepitava, mas não me tocava. Eu estava no olho do furacão, no centro da fornalha, mas intacto. O calor era intenso, eu podia senti-lo, mas as chamas literalmente se curvavam ao meu redor, como se houvesse uma parede de vidro invisível me protegendo. E então eu senti. Senti mãos invisíveis, mas tão reais quanto as de minha mãe me confortando na infância. Mãos que me seguravam, que me acariciavam, que me diziam sem palavras: estou aqui. O vento soprou então, um vento forte e sobrenatural que não vinha de nenhuma direção natural. Ele soprou diretamente a fumaça e as labaredas na direção dos soldados, que começaram a tossir e recuar, seus rostos transformados pelo terror puro. Foi quando ouvi o grito que mudou tudo. Um grito que não vinha de mim, mas de mãe Neanu. Com uma força sobrenatural, ela se libertou dos homens que a seguravam e apontou para mim com um dedo trêmulo. Vejam todos. Seu Deus é real. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó está com ele. O líder dos soldados, seu rosto negro de fuligem, seus olhos injetados de sangue e terror, correu até mim.
Suas mãos tremiam tão violentamente que ele mal conseguiu cortar as cordas que me prendiam. Quando caí de joelhos, livre, ele caiu de joelhos ao meu lado. Perdão, ele chorou, suas lágrimas limpando trilhas limpas na fuligem de seu rosto. Perdão, homem de Deus. Perdão. Hoje, quando volto a Malacau, não vejo mais o campo da morte. Vejo uma comunidade vibrante de fé. Mãe Nianu, aquela idosa frágil que mal conseguia segurar uma agulha, agora lidera os cultos com uma autoridade que só pode vir do Espírito Santo. As crianças que não sorriam agora cantam louvores com vozes que enchem o céu. E aqueles soldados, 2 deles estão entre nossos principais diáconos, homens cujas vidas foram radicalmente transformadas pelo poder de Deus. Minha Sara, ela veio me visitar no ano passado. Quando viu mãe Nianu abraçando-me como um filho, quando viu as crianças correndo para me mostrar seus desenhos, quando testemunhou a fé genuína daquelas pessoas que haviam passado pelo inferno e encontrado o céu, ela caiu no chão e chorou. Agora entendo. Foi tudo que conseguiu dizer entre lágrimas. Agora entendo. David, meu filho, veio com ela na última viagem. E quando viu um ex-soldado, o mesmo que havia tentado me queimar vivo, agora cuidando de crianças órfãs com uma ternura impressionante, ele veio até mim com lágrimas nos olhos. Pai, me perdoe. Eu não entendia. Irmãos, irmãs, talvez você esteja enfrentando seu próprio fogo hoje. Talvez seja um diagnóstico médico que parece uma sentença de morte. Talvez seja um casamento em ruínas que parece irreparável. Talvez seja uma depressão tão profunda que você mal consegue sair da cama. Talvez seja uma traição que partiu sua alma em pedaços. Escute-me bem. O mesmo Deus que me protegeu naquelas chamas está com você agora mesmo. O mesmo Deus que enviou seus anjos para me proteger no vale da sombra da morte enviará seus anjos para lhe sustentar no seu vale. Ele não prometeu que evitaríamos o fogo. Ele prometeu: quando passares pelo fogo, as chamas não te queimarão. Quando? Não se, mas quando. E sabe qual é a parte mais linda? Às vezes Deus permite que passemos pelo fogo não porque nos esqueceu, mas porque há alguém observando que precisa ver sua glória manifesta em nossas vidas. Há alguém que só crerá quando vir sua fé inabalável no meio das chamas. Hoje, se você está no fogo, levante suas mãos. Se você precisa de um milagre, grite amém. Porque o Deus de Gabriel, o Deus de Malacau, o Deus da fornalha ardente, esse mesmo Deus é o seu Deus hoje. E Ele está prestes a fazer em sua vida o que fez na minha, transformar sua maior tragédia em seu maior testemunho, sua maior dor em sua maior plataforma, sua maior derrota em sua maior vitória. Porque quando você está nas mãos de Deus, nem o fogo do inferno pode tocar em você. Aleluia! Meus irmãos, minhas irmãs, enquanto compartilho esta história, posso sentir o Espírito Santo tocando corações neste momento. Talvez você esteja assistindo este vídeo com lágrimas nos olhos. Talvez esteja passando por seu próprio vale de sombra e morte. Mas quero que você saiba de uma coisa. Deus não apenas me salvou daquelas chamas para que eu contasse minha história. Ele me salvou para que sua história possa ter um final diferente. Quando eu estava amarrado naquele poste, cercado por chamas, havia um momento em que tudo parecia perdido. Mas no instante em que clamei por Jesus, algo sobrenatural aconteceu. E hoje, eu sei no fundo da minha alma que há alguém assistindo este vídeo que precisa clamar por Jesus agora mesmo. Para você que está assistindo, talvez você pense: mas pastor Gabriel, meu problema é maior que fogo, é maior que a morte. Eu te digo, o mesmo Deus que conteve as chamas naquele campo de refugiados pode conter o inferno que está tentando consumir sua família. O mesmo Deus que transformou meus perseguidores em discípulos pode transformar seu maior inimigo em sua maior bênção. E agora, eu preciso que você faça algo por mim. Se esta história tocou seu coração, se você acredita que Deus ainda faz milagres hoje, se você sentiu o Espírito Santo falando com você durante este testemunho, deixe seu amém nos comentários. Escreva amém se você crê no poder de Deus. Escreva qual o seu maior desafio para que eu e nossa comunidade possamos orar por você. Clique no like. Cada like é como um glória a Deus digital. É nossa forma de dizer ao mundo que ainda cremos no sobrenatural de Deus. Inscreva-se no canal. Não deixe que esta seja a última palavra de esperança que você recebe.
Temos testemunhos poderosos toda semana que vão fortalecer sua fé. Compartilhe este vídeo. Você sabe quem precisa ouvir esta mensagem hoje? Seu familiar, seu amigo, seu colega de trabalho? Compartilhe. Pode ser a palavra que salvará uma vida. Ouvindo a voz do Espírito Santo. Enquanto fecho este testemunho, o Espírito Santo me mostrou que há 3 pessoas específicas assistindo. Teclam alguém que está pensando em desistir do casamento. Deus está dizendo: espere, minha restauração está chegando. Tecla 2 alguém que recebeu um diagnóstico assustador. Deus declara: eu sou o Senhor que te sara. Tecla 3 alguém que perdeu a esperança na vida. Deus sussurra: seu melhor tempo ainda está por vir. Minha oração final por você. Pai Celestial, neste momento, eu libero o mesmo poder que me protegeu no fogo sobre cada pessoa que está assistindo este vídeo. Quebra todas as correntes, cura todas as doenças, restaura todas as esperanças perdidas. Envia teus anjos para proteger seus lares, seus filhos, seus sonhos. E que cada amém nos comentários seja uma semente de fé que vai germinar em milagres extraordinários. Em nome de Jesus, amém. Agora é a sua vez. Não saia deste vídeo sem deixar seu amém. Não roube de outros a bênção que você recebeu hoje. Compartilhe. E lembre-se, o Deus de Malacal é o mesmo Deus na sua cidade, na sua casa, na sua vida.